Olá, queridos alunos, professor Rafael Nassif aqui com vocês para continuar a resolução das questões de matemática da prova do INSPER, pesadinha. Vamos continuar da questão 25 até a 35. Lembrando que o melhor seria você aproveitar e pegar o arquivo em PDF e ir acompanhando a explicação. Porque às vezes fica meio difícil enxergar no meio da lousa, aqui, né? No meio do vídeo, eu tô na frente, sou meio grande, às vezes não passo pra frente, atrapalho, passo pra trás, diminui. Vou ficar apontando, demora. Então, qualquer coisa, pega o arquivinho que garanto que vai ficar mais fácil. Então, vamos lá. Sem mais delongas, questão 25. Questão de função aí, bacana, criativa. F de x e g de x são duas funções do primeiro grau, tais que f de 1 igual a g de 5 igual a 0. F de 4 vezes g de 4 igual a 2. Se h e k são as coordenadas do vértice da parábola y igual a f de x vezes g de x, então necessariamente... Beleza. Vamos lá para a resolução. Na verdade aqui, né? Só uma pequena observação. Quando ele menciona... Deixa eu ver se acerto. Acertei. Quando ele menciona que o f de 1 vale 0 e o g de 5 vale 0, ele está falando que 1 é raiz da função f e 5 é raiz da função g. Então, aproveitando essas informações, já que 1 é raiz da função f, eu posso criar a minha função f, já que ela é do primeiro grau, eu posso elaborá-la como da forma fatorada, que seria um certo coeficiente, que a gente chamou de a, vezes x menos a tal da raiz. Da mesma maneira, a função g, como tem a raiz 5, eu posso falar que ela vai ser um coeficientezinho b, vezes o x menos o 5, que é a raiz dela. Certo? Então, a multiplicação dessas duas raízes, que foi o que ele pediu ali, a multiplicação dessas duas funções, foi o que ele pediu, tá vendo? Y igual a f vezes g. F vezes g seria o a vezes x menos 1, b vezes x menos 5, e o a e b, já que são esses números que eu não conheço, vou deixar para fora, fazer a multiplicação só no x menos 1 e x menos 5, que vai distribuir, juntou, deu x quadrado menos 6x mais 5. Então, quando eu distribuir esse AB, vai ficar AB vezes x quadrado, menos 6 ABX, mais 5 AB. Dessa maneira, a abscissa do vértice vai ser a formulinha do x do vértice, né? A gente dá um nome chique, que ele chamou de Hzinho. Seria o menos b sobre 2a, lembrando que no lugar do b, né, não tem o b e a da formulinha que a gente está acostumado ali. Então a formulinha agora seria menos o coeficiente do x a primeira, vou falar assim mais bonito, menos 6ab, certo? Dividido pelo coeficiente do x quadrado, que é 2, que é AB, na verdade, é 2 vezes esse coeficiente. Então fica menos o menos 6AB sobre 2AB, tchá cortou sinal, tchá cortou A, tchá cortou B, tchá cortou 6 com 2, dá 3 essa conta. Esse é o x do vértice. Então o H já vale 3, beleza. Já reduziu para somente duas alternativas lá, se eu não me engano. Já perdi essa conta, pode ser que seja 3, não sei. Agora falta descobrir agora a informação a respeito do que seria o tal do K, que é o Y do vértice. Que é a ordenada do vértice, olha que nome chique. A ordenada do vértice acontece quando o x assume o valor do x do vértice, justamente. Então, se eu trocar o x por 3, o y do vértice vai ser aquele k, que seria AB vezes, no lugar do x eu boto 3, 3 quadrado menos 6 vezes 3 mais 5, deu menos 4AB. Beleza, professor, chegou a lugar nenhum ainda. Calma, não acabei. Falei que acabei? Acho que não. Então segura aí, fica calmo. Aí eu vou lembrar agora daquela informação que foi dada, ó, aquela segunda informação que nós não utilizamos ainda. F de 4 vezes g de 4 vale 2. Deixa eu avançar. Então eu posso fazer que o f de 4 vezes o g de 4 vale 2. Lembra que eu conheço já mais ou menos a minha função f, mais ou menos a minha função g. Eu vou trocar o x por 4 naquela conta. Vai gerar esse fator que deve estar aqui embaixo. Mais ou menos aqui. Vai ficar a vezes 4 menos 1 vezes b vezes 4 menos 5 igual a 2. Dessa maneira, resulta ali que o AB dá menos 2/3. Então, aquele K, que era menos 4 vezes AB, vai ser menos 4 vezes 2/3, que dá 8/3. Danado, se deu 8/3 é positivo. Então, se o H deu 3 e o K deu positivo, a resposta que a gente está buscando está descrita na alternativa C. H igual a 3K maior que 0. Certo? Questão muito bonita do INSPER. Bacana. Difícil para alguns. Não pra gente. Vai. Vamos lá. A figura 26. A figura mostra o gráfico da função f de x, que é 1,2 elevado a menos x. Esse de vermelhinho. Bagulho louco.
Com base nessas informações dos valores a seguir, com base nessas informações, vírgula, dos valores a seguir, aquele que mais se aproxima do valor de log de 5 na base 2, menos log de 3 na base 2. Caraca, como é que a gente vai usar essas coisas, né? Então a ideia, típico exercício do INSPER, na verdade, esse aqui, na minha opinião, é um pouco mais difícil, né? A gente discute um pouco mais difícil que normal, mas é bem comum ele apresentar o gráfico, a gente tirar alguma informação desse gráfico, algum valor específico, para poder calcular aquele valor pedido. Como ele pediu uma conta que envolve o log na base 2, ele me deu uma função f, sei lá, que tem um x mesmo, vamos aplicar aqui, pega aquela função lá e aplicar o log dos dois lados. Aí vai tomar o x, 1,2 a gente falou que é 6 quintos. 6 quintos eu posso falar que é 2 vezes 3 sobre 5. Então quando sobrar esse log de 6 quintos na base 2, eu posso falar que é log de 2 na base 2, log de 3 na base 2 e log de 5 na base 2. Somando e subtraindo na ordem da multiplicação e divisão. Propriedade do log, tem que saber. Então acabar resultando no final ali, ó, que o log de y na base 2, porque eu escolhi aplicar o log na base 2, é x que multiplica menos 1 mais log de 5 na base 2, menos log de 3 na base 2. Lembrando que esse sinalzinho que estava ali no x na linha anterior foi distribuído lá dentro do parênteses. E o log de 2 na base 2 vale 1. Basicamente, a gente manipulou toda essa conta para dentro dela aparecer a expressão que ele pediu. Log de 5 na base 2, menos log de 3 na base 2, que ó, é o que ele pediu. Beleza. E aí, teoricamente, a gente trava nessa conta. Tudo bem? Travaria. Só que não, né? Só que não, aqui não. Né? Que a gente vai resolver, ó, que da hora. A ideia é a seguinte, eu quero calcular esse log de 5 na base 2 menos log de 3 na base 2. Só que na minha conta ainda aparece um x e um y lá dentro. Então a minha ideia vai ser, vou buscar, já que esse gráfico que ele apresentou aqui tem diversos valores de x e y, eu vou pegar um desses parezinhos aí de x e y e substituir lá na minha função, nessa conta. Perdão, conta errada. Vou substituir aqui nessa conta. E a ideia, na verdade, é você pegar um valor conveniente aqui. Por que conveniente? Porque tem log de y na base 2, cara. Você não vai pegar qualquer valor, você vai trocar o y por 3, não vai trocar o y por 0,1. Vai trocar um valor conhecido. Como a base é 2, o objetivo aqui foi tentar buscar lá o log do meio, nesse intervalo que ele me deu, tá vendo? Ó, o gráfico decrescente começa lá no 1, tá descendo. Então eu vou pegar onde o y vale meio. Se você vai buscar, ele vai dar mais ou menos no 3,8, 3,7, 4. Podia ter jogado 4 ali, a mesma coisa. A gente botou o 3,8 ali. Então temos um ponto onde o x vale 3,8 e o y vale 0,5. Substituindo lá naquela conta da linha de cima, vai ficar log de 0,5 na base 2 é igual a 3,8, que multiplica menos 1 mais aquela conta toda lá dos log. Aí o log de meio na base 2, o 0,5 é 1 sobre 2, que é 2 a menos 1. Tombou o menos 1, sobra log de 2 na base 2. Tchau, sumiu. Sobra só o menos 1, igual a 3,8 vezes aquela conta inteira. Passou o 3,8 dividindo. E o menos 1 que sobrou do lado direito passou somando para o outro lado. Tá acompanhando? Com certeza. Vai sobrar aqui o log de 5 na base 2, menos log de 3 na base 2. É menos 1 sobre 3,8, mais 1. Fez essa conta, vai dar aproximadamente 0,73. E ele pergunta, olha, dos valores a seguir, aquele que mais se aproxima desse resultado. Obviamente, alternativa B, 0,75. Certo? Alternativa B. Beleza? Questão pesada, né? Isso aí foi difícil. 27 também, mais ou menos. Considere a função f definida no intervalo de 1 a 7. Na verdade, incluindo 1, excluindo 7. Uma questão da bolinha aberta, só que acabou passando batido aqui, mas não vai fazer diferença na nossa conta. Dada pela lei, φ de x funciona da seguinte maneira. Enquanto x estiver de um determinado valor 1 até um certo valor p, que a gente não conhece, que é a graça do exercício, a função segue a conta x² menos 4x mais 4. Quando o x estiver entre esse mesmo valor p e um cara e um outro 7, a função assume a conta x² menos 12x mais 36, certo? Essa função a gente está acostumado a trabalhar, quando está separadinha assim. Aí, ele fala, olha só, o f de p, esse pzinho, esse mesmo p também, quando ele usa a mesma letra, quer dizer que é a mesma letra. Vai até o fim. Se usou p lá no começo, vai no p até o final. Qual é o valor do p
que faz a função f ter o maior valor possível nesse p, entendeu? É isso que ele está pedindo. O f de p vai ser o maior valor do f de x. Quando eu trocar o x por p, a minha conta vai dar a maior possível. Em que casos isso é possível? Lembrando que esse p, ó, deixa eu aproveitar esse, eu vou precisar apontar direitinho. O p está incluso na linha de cima, ó, x menor ou igual a p, enquanto que na linha de baixo, para lá, o x está estritamente maior do que o p. Não inclui a possibilidade do x ser igual ao p. Ou seja, se eu for calcular o f de p, f de p, cuidado, f do x valendo p, seria usado na linha de cima, certo? Porque ali que está incluso o p. Beleza. Qual foi a ideia? Esse tipo de exercício, quando você para, assim, várias funções, quer valor máximo, o ideal é a gente associar o gráfico de cada uma dessas expressões. A minha função f, lembrando lá, ó, ela depende de duas expressões diferentes. A gente foi bolar o gráfico dessas duas expressões. Das parábolas, por acaso, ambas de delta igual a zero, se você for calcular, tudo bem? A gente nem perdeu tempo mostrando isso. Bota lá, vou chamar de y1, aquela primeira linha, que era o x² menos 4x mais 4. O gráfico seria essa parábola, que começa aqui, agora sim. Começa aqui no 1, faz o 2 e sobe para cá. O y2 seria a segunda linha, que é x² menos 12x mais 36, que começa lá em cima e vai descendo até chegar no outro ponto. Lembra, na verdade era para ser bolinha aberta esses y finais aqui, mas não vai dar nada, exercício, tá? Não vai fazer entender por causa disso. Mentira, mentira, vai do mesmo jeito. Então vamos lá. Primeiro tudo foi descobrir o ponto de encontro entre elas, porque é importante, ponto de encontro é importante, presta atenção. O ponto de encontro entre esses dois gráficos ocorre no x igual a 4, tudo bem? Lembra, eu desenhei os dois gráficos independente de que pedaço vale cada uma delas, certo? Tem dois gráficos ali se cruzando, no ponto onde x vale 4. Perceba o seguinte, enquanto o valor do x for menor do que o 4, deixa eu ver, for para lá do 4, do 1 até o 4, a função do y2 está maior do que a função do y1, certo? Enquanto passou do 4, a função do y1 está maior do que a do y2. Lembra que o valor do x igual a p está definido para a função y1? Então quer dizer que a função f de p vai ter o maior valor possível quando estiver nesse intervalo no qual o y1 está para cima do y2, que o y1 ganhou. Ou seja, vai acontecer no intervalo que y1, desculpa, de novo, é maior que y2, e isso ocorre entre o 4 e o 7. Na verdade, incluindo o 4, como eu comentei aqui a história da bolinha aberta, excluindo o 7. Então o p estaria entre 4 e 7, incluindo o 4. Conforme descrito na nossa alternativa E. E de hepatite. Boa. Beleza, aí o 28, uma questãozinha de lógica, né? Tá com saudade de lógica. Lógica, legal. 12 amigos se reuniram para um jantar de confraternização. Nossa, que foi isso? No qual 6 ingeriram bebidas alcoólicas. Apesar de todos já terem mais de 18 anos, apenas 8 deles já tinham habilitação para dirigir. Eles foram em 7 carros. Essa informação, na verdade, é irrelevante, beleza? Que somente poderiam ser guiados na volta por quem tivesse habilitação e não tivesse ingerido bebida alcoólica. O número mínimo de pessoas em condições de dirigir é... exercício clássico desse tipo de raciocínio de lógica aqui. Que é a questão de você pensar mais ou menos nos casos extremos. Existem 8 pessoas, antes deles começarem a beber, existem 8 pessoas que estão habilitadas a dirigir. De um total de, 12 amigos. E aí alguns deles vão beber. Pode ser que quem bebeu tenha sido o cara que pode dirigir, pode ser que quem bebeu tenha sido alguém que não dirigiu, que não pode dirigir de qualquer jeito, certo? Então a ideia aqui foi bem para ficar bem didático, na verdade, para ficar mais fácil você ler sozinho e conseguir entender, foi elaborar pessoazinhas. Olha, tem lá o M1, M2, M3. Cada pessoa indicada por M é o cara que está habilitado a dirigir. E o S é o cara sem habilitação. Porque você não chamaram de H? Por que não? A gente quis M. E aí, qual é o problema? Mesma coisa. Como todos os 7 foram em carros, temos que o M8, mesmo que ele possa ser dirigido, ele tenha habilitado, ele não foi dirigindo. Mas como eu falei, isso não muda nada. Niente, zero, nothing. E aí, a ideia, como eu falei, é você criar os 2 casos extremos de mistura dessas, quem está dirigindo, quem está bêbado, quem, sei lá, quem bebeu, quem dirigiu, quem pode dirigir, quem pode beber, tudo mais.
Então, por exemplo, ele fala, que são 6 amigos beberam e 8 tinham habilitação. Eu poderia acabar criando um caso, por exemplo, em que todos esses caras que beberam estão dentro dos que têm habilitação. Certo? Então, dos 8 que beberam, sobrariam 2 aqui em negrito. Pra cá. Caraca, já era, perdi. Esses 2 em negrito, que não teriam bebido e têm a habilitação de dirigir. Então, esses 2 estariam aptos a pegar o carro para voltar para casa. O outro caso extremo seria fazer o mais separado possível. Eu vou fazer a maioria dos que beberam, tentar jogar todo mundo que bebeu para aquelas pessoas que não têm habilitação. Como só existem 4 sem habilitação e 6 que não beberam, quer dizer que 2 desses que beberam têm que estar dentro daqueles que têm habilitação. Então sobrariam 6 pessoas com habilitação que não beberam, ou seja, 6 aptos a dirigir. Então, num dos casos extremos, temos somente 2 aptos a dirigir. No outro caso extremo, temos somente 6 aptos a dirigir. Ele pede o mínimo. Ele pede o número mínimo de pessoas em condições de dirigir. É A. Alternativa A. Deu 2 de A. Deu 2. Beleza? Alternativa A. Tranquilo? A questão de lógica clássica, né? Então, nenhuma dificuldade maior. Já o 29 e o 30, muito bonito essa questão. Vamos lá, um fabricante de cosméticos desenvolveu uma nova embalagem para um perfume que irá lançar. O frasco será composto por uma base na forma de cubo, sobre o qual se apoia um cilindro reto, com um prisma triangular regular acoplado à parte superior desse cilindro. O esquema a seguir mostra este recipiente visto de cima. Lembra? É um cubo. Aí pegou em cima do cubo, botou um cilindro. E em cima do cilindro botou um prisma. Aí tá olhando isso aqui de cima, certo? Girou aqui assim. Que da hora. Aí tá lá o prisma em cima, o cilindro no meio, o cubo lá embaixo. Só que o cubo ele não consegue enxergar, por isso que tá pontilhadinho, tudo bem? Tipo, ele sabe que tá lá, mas não consegue ver. Beleza? Cada aresta do cubo mede azinho. E por uma questão estética, para ficar bonito isso aí, as 3 partes que formam o frasco têm mesma altura, de modo que a altura total seja 3A. Ou seja, cada um deles tem Azinho. Fácil. Essa era a parte fácil do exercício. Para que o volume total do frasco seja aproximadamente 90 centímetros cúbicos, a medida A em centímetros deve ser igual a... E aí você se assusta quando der esses dados. Adote π, aproximadamente 10 terços. E raiz de 3, aproximadamente 16 nonos. Que cartos de conta tem que fazer para chegar nisso, né? Então, olha lá, olha que bonito, hein? Nossa, especial isso aqui. Na verdade, esse problema, no fundo, ele é a geometria plana. Certo? Só o que entra a história do geometria espacial é para usar realmente a formulinha do volume, que você depende da altura. Nos 3 casos, os 3 tipos de figura, a fórmula seria a área da base vezes a altura. Claro que no caso do cubo, né, um especial, né, não precisa se preocupar assim. Então, mas só o que entra espacial é essa questão da altura. O resto do nosso problema, e um belo problema até, um belo problema algébrico, é em relação à geometria plana. Certo? Fazendo essas continhas da geometria plana. Então vamos lá. Só para lembrar aqui, ó, na minha figura, eu tenho o círculo está circunscrito ao quadrado, certo? O cubo, o prisma, o cilindro, esquece. O círculo está circunscrito ao quadrado. Lembrando que o dado que ele me deu é a aresta do cubo, ou seja, nesse desenho olhando de cima, seria o ladinho do quadrado. Então, através desse ladinho do quadrado, eu vou conseguir descobrir o raio dessa circunferência. Através do raio dessa circunferência, eu vou conseguir descobrir o lado desse triângulo para calcular a área desse triângulo. Tudo bem? Uma coisa de cada vez. Viu que uma coisa leva na outra. Então, primeiro, além de eu fazer essas contas, né, eu quero calcular o volume de cada figura. O cubo tem aresta A, volume é A, o cubo matou. Beleza. Onde começa a ter problema? Na hora de passar para o raio do cilindro. Que aí você depende de calcular o que seria a diagonal de uma face desse cubo. Não é a diagonal do cubo, nada a ver. Ideia cretina essa. Diagonal de uma face do cubo, ou seja, diagonal do quadrado, que seria o lado que é Azinho, raiz de 2.
O raio, se você for olhar nessa figura, também a gente não ligou, né? Mas aqui em cima, se você for perceber lá no cantinho, aqui em cima, o raio da base do cilindro seria metade dessa diagonal. Ou seja, é a raiz de 2 dividido por 2. Esse é o raio do cilindro. Faz a forma do cilindro, que é a área da base vezes a altura, π vezes o raio, que é essa conta feia, ao quadrado. Distribuiu, agrupou, vai ficar π igual a ao cubo sobre 2. Tudo bem? O que você falou que era difícil? Agora, né? Para chegar no triângulo, o bagulho um pouco mais difícil, né? Um pouco mais de continha. Porque a formulinha do triângulo, da área do triângulo equilátero, no caso, é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. A gente foi dar um jeito de acabar calculando esse L. Qual é o problema? A relação que eu consigo calcular de imediato é que aquele raio do nosso cilindro, quando a gente enxerga, lembra? A figura desse jeito, tá vendo? Ó, o triângulo inscrito no cilindro, na circunferência. Quando eu enxergo assim, este raio que está desenhado aqui, aí, beleza? Ele é um pedaço do que seria essa altura do triângulo. Tudo bem? Ele é um pedaço. Que pedaço é esse? Como o triângulo é equilátero, esse centro é aquele tal de tudo centro junto, baricentro, circuncentro, outro centro. Então a distância desse centro até o vértice lá de cima, esse pedacinho, ele é 2/3 da altura. Por conta do baricentro, 1/3, 2/3. Ele é 2/3 da altura. Quer dizer o quê? Que o raio vale 2/3 da altura. Então 2/3 de H é igual àquele raio que era A raiz de 2 sobre 2. Aqui, nesse cantinho. Mas eu lembro da formulinha do triângulo equilátero, que a altura é L raiz de 3 sobre 2. Substitui um no outro, passa para lá, passou para cá. Saiu que o L é 3A raiz de 2 sobre 2 raiz de 3. Professor, você não vai racionalizar? Não, para quê? Na minha formulinha do volume, da área do triângulo equilátero, o L acaba sendo elevado ao quadrado, essa raiz vai sumir. Tá vendo? Tudo finamente calculado. Então a área da base seria L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Se substitui, vai cortar raiz, vai cortar 2, vai cortar uma porrada de coisa. Multiplicou pela altura, que vai ser A, eventualmente vai chegar nesse volume do prisma aqui embaixo. 3A ao cubo, raiz de 3 sobre 8. Temos já, então, o volume de cada uma dessas peças. A ideia é que eu quero é que todos esses volumes juntos somem 90 centímetros cúbicos. Então vai pegar cada uma dessas continhas, falar que a soma dá 90. Tá vendo que vai aparecer lá embaixo o π em uma das contas e o raiz de 3 na outra? É a hora da gente usar essa aproximação que ele pediu. Substitui o π por 10/3 e o raiz de 3 por 16/9. Da hora. Jogou lá, vai acabar até sumindo um pouco a fração, vai ficar mais fácil, vai descobrir que o A ao cubo dá 27, o A vale 3 em centímetros, conforme descrito na alternativa B. Certo? Alternativa B. Alternativa B de bulimia, perfeito. Aí vem o 30. Exigiu uma certa visão espacial, na verdade, né? Porque lembra, ele está trabalhando com essa figura aqui, certo? É esse desenho, tudo junto, na verdade. Só que ele está olhando de cima. Então olha de uma outra perspectiva como é que fica essa figura. Tudo bem? Aquela hora lá estava meio deslocado um do outro, porque era independente. Aqui eu quero tudo junto. Então olha só. Nessa vista superior, olhando de cima ainda, do frasco, um dos lados do triângulo é paralelo a 2 lados do quadrado. Certo? O que tem o ponto B. Considere A o ponto médio de um dos lados da base inferior do cubo. E B, o ponto médio de um lado do triângulo superior do prisma, conforme indicado na figura, abaixo. Um borrifador será instalado sobre o prisma e para que todo o perfume do frasco possa ser utilizado, mesmo que esteja acabando, um caninho de sucção reto ligando os pontos A e B irá alimentar o borrifador. O tamanho mínimo desse caninho em função de A é dado por... Baita historinha para pedir a distância entre esses dois pontos. Professor, então é só ligar um no outro aqui. Ligar no B, calcula. Nada a ver, né? Para que dar essa ideia cretina, né? Nada a ver, nada a ver. Lembra que o B, ele é um ponto que está lá no seu triângulo, que está lá em cima, lá no prisma triangular lá em cima. E o A é um ponto que está lá no cubo lá embaixo. Olhando de cima, você vê assim, parece que está pertinho do outro, mas na verdade, certo? Tipo matriz, ó. Matrix, ó. Girando. E olha só como é que fica a figura de verdade. Vixe.
Se liga no problema. Tá vendo que lá em cima, ó, o nosso B está ligando aqui no triângulo. Lá embaixo a gente está projetando esse ponto B em um certo B'. E depois ligando aqui no A. Essa figura é importante só para a gente perceber que o que ele pediu, a distância entre o A e o B, não o B', do A até o B. Como eu estou projetando o B até o B', formando 90 graus, eu tenho um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, Pitágoras, na lata. E eu já sei que um dos catetos desse Pitágoras, desse triângulo retângulo, vai ser esse 3A aqui. Essas três alturas juntas. Lembra lá que a informação tinha dado lá no texto. Então, para eu poder descobrir a distância entre o A e o B, é só descobrir a distância entre o A e o B'. Lembra que o B', ele é como se fosse a sombra que esse ponto B gera lá embaixo. Quando eu for olhar de cima, o meu B e o B' vão acabar se encontrando, porque um é a sombra do outro, mas eu estou olhando lá de cima, eu vejo o mesmo ponto. Quando eu começo a mudar a perspectiva, que aí beleza, eu consigo perceber que está afastado, mas de cima eu vejo o mesmo ponto. Então, meu trabalho, na verdade, realmente consiste em eu calcular primeiro essa distanciazinha de A até o B, assim, desse desenho. Na verdade, vai ser o B', nossa figura. Tudo bem? E aí, ó, que ideia da hora. Se eu for ligar, por exemplo, deixa eu ver. Para calcular o AB', a gente vai calcular, na verdade, do centro O até o A e depois do centro O até o B'. Certo? Uma coisa de cada vez. Do centro O até o A, na verdade, isso aqui seria a metade do lado do quadrado. Então, o lado OA seria metade do quadrado que é A, ou seja, é A sobre 2. A distância do O até o B' seria metade do raio da circunferência. Circunferência circunscrita. Certo? Então, vai dar como a conta a gente já tinha feito no exercício anterior, do A raiz de 2 sobre 2, a metade disso vai ser A raiz de 2 sobre 4. Então, o AB', esse tamanho todo, seria somar essas duas fraçõezinhas, o A sobre 2 e o A raiz de 2 sobre 4. Aí eu quero descobrir, na verdade, o AB. Então, como eu falei, tem o Pitágoras lá a ser feito. O AB é hipotenusa, vai ficar isolado, o quadrado. O B' é cateto, o AB' é outro cateto. Jogou no Pitágoras, faz conta, desenvolve o quadrado perfeito, tira o MMC, pá, cortou o bagulho louco. Ficou o AB quadrado igual uma conta estranha lá com Azinho, mas é o A ao quadrado. Quando você tira a raiz de tudo, este A ao quadrado sai da raiz e sobra lá dentro. Raiz de 50 mais 4 raiz de 2, dentro da raiz. Estaria tudo sobre 16, só que quando você tira a raiz, o 4 sai. Então fica exatamente igual a alternativa. Beleza? Vamos voltar para cá. É a alternativa C, beleza? C de CPV, né? Certinho, né? Beleza. Questão pesada. Falei que era difícil. Professor, eu achei que era mais fácil. Não, difícil. E aposto que você deve estar pensando, né, professor? Pô, deve estar olhando assim, né? Esses desenhos loucos, olhando agora na sua tela. Pensando, caraca, professor. Você é igualzinho aquele cara da American Pie, né, velho? Beleza, é verdade, mas não tem nada a ver com o assunto, cara. Não mude de assunto. Vamos voltar para o exercício. Você vai pensar, pô, professor, como é que eu tenho que pensar em resolver isso aqui desse jeito? Sei lá, se eu soubesse isso, eu estava rico, né? A ideia é que você tinha que fazer assim. Pediram para você fazer assim, era para fazer assim, beleza? Acabou. Vamos lá, para o exercício 31 e 32, de novo envolve o mesmo enunciado. No início de cada mês, um posto recebe uma entrega de combustível para suprir sua necessidade mensal. O nível de combustível estocado N varia de acordo com o tempo T, medido em dias decorridos desde a entrega. Considere que, para o último mês de abril, foram entregues 5.000 litros de combustível. Foram entregues. 31. Se o nível NT pode ser representado por um modelo linear e o combustível acabou ao final do dia 28 daquele mês, então o estoque ao final do 21º dia era... Lembra, ó, o início do mês e o dia 28 do mês foi quando acabou. No início do mês, ele tinha 5.000 litros. No final do mês, desculpa, no dia 28, acabou essa quantidade de litros. Foi gasto tudo. Legal. Como ele fala que é uma função linear, putz, que bom. Se é linear, quer dizer que eu posso falar que o N em função do T é uma função do primeiro grau. A vezes T mais B. Foi isso que a gente pensou, certo? E aí eu sei que quando o T vale 0, que é o início do mês, tipo, acabou de começar o mês, T é 0. O N vale 5.000. Ou seja,
Deixa eu ver se eu acertei. Ah, aqui essa continha aqui, ó. Beleza? Ah, eu sei que quando o N vale 28, o N vale 0. Então eu vou trocar o T por 28 e o N por 0. Vai ficar essa continha aqui. Desse sisteminha, se vira para resolver, o B vai dar 5.000, que é mais rápido. O A vai dar menos 5.000 sobre 28. Caraca, professor, que conta feia. Tudo bem, deixa aí. Olha que da hora, ele pediu o número do estoque no dia 21 do mês, 21º dia. Vou trocar o T por 21, e aí vai ficar no lugar do T, vai ficar menos 5.000 sobre 28, vezes no lugar do T o 21. O 21 corta com 28, velho. Divide por 7, já fica 3/4. Dá uma conta rapidinha, somou com 5.000, vai dar 1.250 a resposta final. Portanto, o estoque que ele pediu é de 1.250. A alternativa D. Certo? Beleza? Alternativa D, tranquilo? O exercício era um dos mais fáceis da prova, na verdade. Porque os outros você vê, né? Olha lá, 32. No mês seguinte, ou seja, ignora tudo que aconteceu no mês anterior. Certo? Ignora, 5.000, ignora tudo. Ignora tudo. Foi entregue uma quantidade maior de combustível, que foi consumido de acordo com a função NT descrita aí. Dividindo o mês em 5 períodos de 6 dias, o maior consumo foi no período que compreende os dias de tanto a tanto. Legal. Daria para a gente fazer, por exemplo, enxergando que o gráfico dessa função seria uma parábola voltada para baixo. E aí a parábola, a gente sabe que o vértice dessa parábola seria no zero. Certo? Está lá no zero. E a ideia é que quanto mais afastado você está do vértice, maior vai ser a variação de um x para o outro. Então essa conta daria o maior valor lá, o maior intervalo de 25 a 30. Mais uma conta muito bonita que foi feita. Resolução sensacional. Foi a seguinte. Digamos assim, o N calcula o consumo. Desculpa, calcula o quanto de combustível existe lá. E o que ele pediu é para eu calcular o consumo. Então, por exemplo, se num determinado dia tem 10.000 litros, no outro dia tem 8.000 litros, quer dizer que o consumo entre esses dias foi de 2.000 litros. É a diferença entre a quantidade que existe lá. Então, partindo de 2 dias x e y, o consumo seria a diferença entre as quantidades nesses dias. Então, seria o n de x menos o n de y. Que aí, fazendo essa continha ali, né, trocando o t por x, ou troca o t com y, faz a diferença, corta o 6.125, bota o 5 em evidência, fatora a diferença de quadrados. Lembra que ele falou que no meu enunciado eu estou separando em diversos períodos de 6 dias? Eu sei que essa diferença, então, y menos x, essa diferença y menos x, para lá, é sempre constante. Sempre constante. Porque eu estou pegando sempre intervalos de 6 dias, um menos o outro, tá dando sempre a mesma conta ali. Então, já que essa conta é a mesma para qualquer intervalo que eu estiver trabalhando, essa minha conta, no fundo, só depende daquela sominha, daquela parcela y mais x. Então, esta conta total vai ser maior possível quando essa conta y mais x for o maior possível. Ou seja, quando eu tiver os dias mais afastados de todos, no caso, dia 25 e 30, conforme a alternativa E. E de epístola. Perfeito. Próximo exercício, 33. Pô, exponencial clássico. Isso aqui tinha que ter acertado, hein? Quem fez PV, certeza que acertou. Se você não fez, beleza. 33. Os 4.096 ingressos para um grande festival de shows serão comercializados pela internet. Os analistas estimam que um total de ingressos vendidos em função das horas decorridas, desde a abertura das vendas, será dado por VDT, é 4.096 menos essa conta aí. De acordo com esse modelo, exatamente 75% dos ingressos terão sido vendidos quando se completarem as primeiras tantas horas. Basicamente assim, eu quero saber qual é o valor de T para que a venda seja de 75% dos ingressos, ou seja, 75% de 4.096. Quer dizer que no lugar do V, eu vou pôr essa conta, 0,75 de 4.096. Aí se eu passar o 4.096 para o outro lado, vai ficar menos 0,25 para lá. Como tem menos dos dois lados, corto menos, o 0,25 vira 1/4. 4.096 dividido por 4 dá 1.024, que é 2 a décima. Através da igualdade exponencial, sai o T igual a 2. Simples, acabou. Portanto, terão sido vendidos 75% ao se completarem 2 horas de vendas abertas. Tudo bem? Conforme, de novo, a alternativa D. Exercício 34, penúltimo, também
relativamente mais fácil que os outros. Na venda de uma máquina devem incidir 2 impostos. O I1, 20% do valor da nota fiscal do produto, e o I2, que é 15% do valor obtido, subtraindo-se o I1 do valor da nota fiscal. Se o valor total da nota fiscal da máquina é de R$10.000, a soma dos valores correspondentes a I1 e I2 é só seguir o que ele deu, beleza? O I2 é uma certa porcentagem calculada em cima do valor depois que você já tirou o I1, certo? Então primeiro vamos calcular o I1. O I1 seria 20% do valor da nota fiscal, que é 10.000. 20% disso é 2.000. Então se dos 10.000 eu tiro 2.000, eu vou ficar com 8.000. O I2 é 15% em cima desse 8.000, que por acaso dá 1.200. Somou os dois descontos, deu 3.200. Tudo bem, era a questão 34, né? Então você já está cansado de fazer várias questões até agora, mas era relativamente fácil, certo? Já deu igualzinho a alternativa C. Vai, CPV. Exercício 35 e último, que era até passível de dar uma certa confusão, mas o jeito mais correto, teoricamente, né, o único jeito correto para bater a resposta seria esse aqui. 2 filmes estão sendo exibidos no complexo de salas de cinema. O filme A tem exibições iniciando a cada 3 horas. E o filme B tem exibições iniciando a cada 2 horas. Sem que haja relação entre os horários de início de um e de outro. Porque se ler esse comecinho parece MMC, aquele clássico, né, de vai bater, não. Mas não necessariamente começa no mesmo tempo. Pode estar intercalando, sabe? Vários casos, né? Uma pessoa vai a esse complexo, desconhece a programação de horários, mas gostaria de assistir a qualquer um dos filmes A ou B, tanto faz. O que tiver ali para assistir, ela vai assistir. Aquele que tiver sessão iniciando primeiro. O que aparecer ali, ela pega. A probabilidade dessa pessoa esperar até 30 minutos para assistir a um dos filmes é um valor entre tanto e tanto por cento. Probabilidade, hein? Lembra-se, probabilidade quer dizer que é difícil, certo? A ideia basicamente é a seguinte. A pessoa está lá, digamos assim, a pessoa está lá disposta a esperar 30 minutos para assistir o filme. Ou seja, 30 minutos para entrar na sessão de um filme, certo? Para começar o filme. Um dos filmes tem duração de 3 horas, ou seja, 180 minutos. Então a probabilidade de ela conseguir assistir esse filme seria o quê? Lembre, espaço amostral, que seria os 180 minutos, que é o tamanho do filme, e o que você quer que é esses 30 minutos, que é o que ela está disposta a esperar. Então a probabilidade de ela assistir ao filme A seria de 30 em 180. A gente usa esse intervalo de tempo que ela está disposta a esperar o tempo do filme para calcular a probabilidade dela assistir o filme. Não é tão raro de aparecer essa ideia, né? Já caiu outra vez no INSPER, né? Então vamos lá, a probabilidade de ela assistir o filme A seria 30 em 180, que é 1/6. Analogamente, a probabilidade de se assistir ao filme B seria de 30 em 2 horas, que é 120 minutos, que é 1/4. Então como ela quer assistir o filme A ou B, probabilidade A ou B, isso chama união. União, probabilidade de A, união B. Seria P de A mais P de B, menos o P da intersecção de A com B. Como A e B são eventos independentes, como ele fala, o horário de um afeta o horário do outro, então P de A inter B vai ser a multiplicação do P de A com P de B. Então P de A união B vai ser 1/6, que é o P de A, mais 1/4, que é P de B, menos 1/6 vezes 1/4, que é P de A intersecção B. Tirou MMC, dá 3/8, 0,375, que dá 37,5%, também em casa, tudo tranquilo. Um valor entre 30% e 40%, conforme descrito na alternativa B. Perfeito? Com isso, chegamos ao fim da nossa prova longa e complicada. Tudo bem? Espero que todos tenham ido muito bem. E a gente se vê na próxima. Até mais, galera.